Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática A do 10º ano. Vou então nestes próximos vídeos resolver aqui alguns exercícios da ficha de trabalho número 5 do meu amigo e professor José Carlos da Silva Pereira. A questão 1 da ficha diz-nos o seguinte: num referencial x ou y, sejam então A e B dois pontos simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes pares, qual das seguintes pode ser então a equação da mediatriz do segmento de reta AB? Bem, nestes exercícios de geometria, também nos outros, né, mas mais nestes exercícios, de geometria, é fundamental vocês visualizarem o problema, ou seja, fazerem um esquema do problema em termos geométricos. Ajuda e não é pouco. Então eu tomei a liberdade de criar aqui um referencial, né, um referencial x ou y, e vou tentar dar vida geométrica, de certa forma, a este contexto. Então tenho o referencial, tudo bem, tenho A e B que são dois pontos, que não conheço as coordenadas, mas não há problema, porque sei que eles são simétricos em relação à bissetriz dos quadrantes pares. Importa já, em primeiro lugar, perceber o que é a bissetriz dos quadrantes pares. Eu vou fazer então assim aparecer aqui a bissetriz dos quadrantes pares, cá está ela. A bissetriz, pensando, né, só em bissetriz. Bissetriz é o conjunto de pontos equidistantes de duas retas concorrentes, e neste caso de ser bissetriz dos quadrantes pares, ou seja, do segundo quadrante e do quarto quadrante. Lembrem-se que os quadrantes é o primeiro, né? É o sentido anti-horário. Este é o primeiro e depois segue o movimento contrário dos ponteiros do relógio. Primeiro, segundo, aqui há de ser o terceiro, né? E depois teremos o quarto. A bissetriz dos quadrantes pares é exatamente a reta que divide esses quadrantes ao meio, sendo também, e isto há de ser importante para nós pensarmos numa equação que defina a bissetriz, é o conjunto de pontos equidistantes a duas retas concorrentes. Então, se pensarmos, né, por exemplo, nesta reta aqui, que será o nosso eixo do x, do y, peço desculpa, e se pensarmos também nesta reta aqui assim, que será o nosso eixo das abscissas, e se tomarmos em consideração que a bissetriz é o conjunto de pontos equidistantes a duas retas, a estas duas retas que são concorrentes, facilmente percebemos, né? Percebemos a equação dessa bissetriz. Imaginem lá que eu consideraria assim aqui um ponto T, e, quer dizer, imaginava a distância de T assim aqui até o eixo do X, e imaginava a distância de T até o eixo dos Y. Se a bissetriz é o conjunto de pontos que estão à mesma distância das retas, né, que são concorrentes, neste caso vão ser os dois eixos, imaginem lá que a coordenada abscissa de T seria menos 2, qual seria a ordenada? Mais 2, né? Imaginem agora que eu pensava assim aqui num ponto Z, que também pertencia à bissetriz, ou seja, a distância de Z ao eixo do X era igual à distância de Z até aqui ao eixo dos Y, porque é a distância, né? É mesmo, é equidistante às duas retas concorrentes. Imaginem que a abscissa de Z era 3. Qual seria a ordenada de Z? Menos 3, né? Quer dizer, isto vai acontecer para qualquer ponto que eu considere que pertença a esta bissetriz. O que isto me diz, né, se eu quisesse criar assim uma equação, uma definição mais analítica desta bissetriz dos quadrantes pares, podemos então defini-la dizendo que o y, né, o y será sempre o simétrico, ou seja, a ordenada de um ponto que pertence à bissetriz, a ordenada é sempre o simétrico da abscissa, ou seja, y será igual ao simétrico de x, e esta será então a equação. Isto será a equação, vou abreviar, a equação reduzida, não é? Reduzida da bissetriz dos quadrantes pares. Tudo bem, depois percebemos aqui a questão da bissetriz dos quadrantes pares. Qual das seguintes pode ser então a equação da mediatriz do segmento da reta AB? Então o que é que eu sei sobre os pontos AB?
É-nos descrito aqui no enunciado que, relativamente aos pontos A e B, nós sabemos que os dois pontos são simétricos relativamente ou em relação a esta bissetriz. Imaginem que eu considerava assim aqui o ponto A. E sabendo que a bissetriz, ou seja, sabendo que B é o simétrico de A relativamente a esta bissetriz, então onde é que estaria o ponto simétrico de A? Para eu achar o ponto simétrico de A, se a bissetriz é o meu eixo de reflexão, né? Então eu teria que fazer a projeção ortogonal de A para a própria bissetriz, o que seria assim descer, entre aspas, neste caso subir, né? Mas seria projetar o ponto A para a bissetriz na direção perpendicular à própria bissetriz, teria então ali a projeção ortogonal do ponto A na bissetriz e o ponto B refletindo, né? Estaria assim do outro lado, ou seja, à distância, né, estaria assim a olho mais ou menos ali. Sendo que a distância de B à bissetriz, também medida na perpendicular, seria igual à distância, né, daquela projeção do ponto B para o ponto A. Ou seja, A e B estão à mesma distância desta linha que é a bissetriz. E sendo assim, eu também posso criar aqui uma ideia que, ou seja, qualquer ponto que eu crie aqui na bissetriz, imaginando que tinha um ponto Z, a distância desse ponto aos extremos deste segmento AB é sempre igual, ou seja, a distância de Z até A é igual à distância de Z até B, sendo A e B pontos simétricos relativamente a esta bissetriz. Então eu começo aqui a visualizar algo especial, não é? É que nestas condições, a mediatriz do segmento AB é exatamente a própria bissetriz dos quadrantes pares, né? Nestas condições, ok? Só nestas condições. Só nas condições de A e B serem dois pontos simétricos relativamente a esta bissetriz e pedirem uma mediatriz segmento AB. Só nestas condições. E então, daí eu posso tirar a conclusão que a mediatriz do segmento AB não é nada mais, em termos da equação da mediatriz, a equação da mediatriz será a própria bissetriz, né? Será a equação da própria bissetriz. Então a mediatriz da AB, deve ser com dois pontinhos, obviamente, será então dada por y igual a menos x. Ou seja, eu agora posso procurar aqui nas opções qual das opções, sendo as opções, né, a equação, ou estará descrita a equação da mediatriz do segmento reto, eu posso tentar visualizar nas opções em qual das opções é que eu tenho a equação da bissetriz dos quadrantes pares. Então posso pegar nesta opção A e resolver, por exemplo, em ordem a y. Ficaria então com 2y, subtraindo menos 2x ambos os membros, ficaria com 2y igual a menos 2x, dividindo tudo por 2, né, vou obter y igual a menos x. Sendo assim, a opção A é a opção que traduz, né, a equação da mediatriz do segmento reta AB. Olhando para as outras opções, por exemplo, aqui em B, x igual a 0. X igual a 0 é uma equação que define o próprio eixo dos y, né, uma reta vertical perpendicular ao eixo do x, se é x igual a 0, quer dizer, interseta o eixo do x no ponto da abscissa 0, isto será uma condição que define o próprio eixo do y, logo não faz sentido que seja a mediatriz da AB. Aqui seria uma condição que vai definir o eixo dos x, y igual a 0, né? define aqui o eixo do x, e depois neste caso da opção C, se manipulássemos esta expressão resolvendo em ordem a y, iríamos obter menos 2y igual a menos 2x, e dividindo tudo por menos 2, teríamos y igual a x, o que já agora y igual a x seria a bissetriz não dos quadrantes pares, ou melhor, seria a equação da bissetriz não dos quadrantes pares, mas dos quadrantes ímpares, do primeiro e do terceiro. Fico-me então por aqui quanto a este exercício. É sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.